A provável Akuma no Mi de Kaido finalmente parece ter sido revelada. E será que no passado entre Ace e Yamato tem algo a mais além da amizade? Bora pro capítulo 999 de One Piece. Estamos apenas a um capítulo do capítulo 1000, o tão hypado capítulo 1000. E aí galera do canal Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, capítulo 999 de One Piece, já vamos começar. Eu fiquei tão animado com esse capítulo que eu até tô me confundindo aqui. Antes de mais nada, tem o canal do Discord, caso você queira trocar uma ideia comigo. Galera do Discord lá trocou várias ideias. O Neres, X-Samurai, Hatvika, o Gislan, o Shinra postou o capítulo. Gente, tá muito da hora, só entrar aí, beleza? O link pro capítulo também pra leitura tá aí embaixo. E bora comentar sobre ele. Bom, primeira coisa, eu gostei muito desse capítulo, gente. Acho que esse capítulo, sim, foi o sentido de, tipo, era isso que eu queria em um ano. Porque em até uns certos momentos em um ano, eu achei que tava um pouco lento das coisas acontecerem. Claro que sempre tem uma informação ali ou aqui muito legal em One Piece, porém, em outro ponto, tipo, eu acho que demora muito pro Luffy chegar logo lá no Kaido e blá blá blá, sabe? E essa demora acaba meio que me irritando, me lembra um pouco, embora eu goste bastante de Dressrosa, me lembra um pouco do Dressrosa, o Luffy subiu, aí depois jogam ele de lá pra baixo, aí ele tem que subir de novo. Mano, eu não curto muito isso. Finalmente a gente dá um capítulo e eu acho que nesse capítulo 1000 deve ter a batalha já, o embate, o primeiro embate de Kaido versus Luffy. Bom, a primeira coisa é a capa da Jump, com o Luffy estocado na capa e vários desenhos de outros artistas ali. Tem o autor de Mesh, tem o autor de Boku no Hero, tem o autor daquele Bokuben, né? Alguma coisa assim. Bom, tem vários carinha aqui. E bom, o capítulo começa com o flashback do Ace e da Yamato. Que sintonia tem os dois, eu achei muito legal. E como eu já tinha suspeitado, acho que eu comentei, eu não lembro se eu comentei, mas eu sei que no Discord eu comentei. Caramba, quantos comentei. Que o Ace teria chegado em um ano, mas não teria nem o Kaido, nem as calamidades. Talvez o Ace tivesse derrotado uma calamidade, eu dei essa pressuposição, né, e tal. Só que em questão de nível de força, acho que o Ace ainda não estava pronto, né. Isso, colocando cronologicamente, foi antes do Ace entrar no bando do Barba Branca. Então ali, quando ele tava com os piratas de Spade, um pouquinho antes dele encontrar com o Barba Branca. Bom, ele tem o primeiro embate ali com a Yamato, e embora ela odeie o seu pai, ela não tá ali pra lutar contra o Ace protegendo o Onigashima. Ela só tá lutando porque ela tá no tédio, perguntando quem é o Ace Punhos de Fogo, ele já tinha a Akuma no Mi do fogo. E como a gente tinha suspeitado, não tinha ninguém por ali, né? O pessoal e o Kaido, todo mundo foram em alguma expedição, em algum outro canto, sei lá, fazer o quê. E parece que não tinha nem as calamidades e acho que os Tobiropo, se eles não existiam já nessa época, eles não estavam por ali também. Então, grande parte do bando do Kaido foi fazer uma expedição e muita gente passou meio que despercebido sem pensar no que seria essa tal expedição. Gente, eu não sei, mas eu vou dar um chute aqui, só um chute mesmo, que eu acho que eles estavam resolvendo as coisas em Punk Hazard. Só pra deixar isso daí, caso o Oda resolva falar alguma coisa. A gente vê que o Ace ele já detonou grande parte ali do território ali do Kaido, ali em Onigashima mesmo. E é então que no quadro a seguir que a gente vê que o Kaido ele sequestrava já algumas crianças, além daquelas que parece que ele fazia em Punk Hazard. Eu vi bastante coisa, pessoal, pressupondo bastante coisa sobre o Kaido. E eu acredito que o Kaido ele fazia mais ou menos a mesma coisa que a mãe Carmel. Ele usava essas crianças como moeda de troca e principalmente elas vindo de Wano. Então talvez fossem igual os tritões, sabe? Tipo, uma raça rara porque são descendentes samurais. Então vender essas crianças, tráfico de crianças em One Piece. Isso é o que eu acho, tá? Vocês podem botar aí o que vocês acham também. E essas crianças que ele sequestrava são de Wano mesmo. Então ele sequestrava essas crianças, botava lá em Onigashima, sei lá, pra fazer o quê, né? Não sei. E o Ace parece que ele ia diretamente ali pra Wano, principalmente pra derrotar, claro, o Kaido, né? Matar o Kaido. E além disso também cuidar de todas as coisas ali, salvar essas crianças que estavam tudo sequestradas. Bom, o Ace tira mais um embate com a Yamato, né? Ele não aceita que ela, tendo essa força toda, ela não seja uma capitã, mas vamos colocar, né, gente, pra ela ser uma capitã ali do bando pirata, alguma coisa do próprio Kaido, ela teria que ser bem mais forte, e dá a entender que o Ace e ela estavam no mesmo pau a pau, então eu acredito que os dois tinham mais ou menos a mesma força naquele momento. Então hoje a Yamato deve ser mais forte, mas antigamente ela também, e o Ace também, não era tão forte quanto até ele chegar em Marineford, embora ele morra em Marineford.
E enquanto eles vão brigando, o Ace vai falando assim, eu não posso acreditar que a gente não pode escolher nossos pais, né? O Ace se referindo ao Roger. Por ser um pai que, tipo, sei lá, ausente, o Ace tem... O Ace... o Ace tem raiva lá do Roger. E a Yamato tem raiva também do Kaido, então ele fala muito pra ela sobre o Kaido ter prendido os sonhos dela. Eu acho que as algemas, mesmo que o Kaido colocasse as algemas e impedisse a Yamato em algum momento de sair de Wano, a gente pode perceber que, na real, não é aquele bem que ele só impede, né? Mas ele não impede os sonhos da Yamato. Eu acho que a Yamato ela sempre teve o coração onde queria estar, ela não podia, claro, sair. Né, o coração dela eu nunca vi como um coração preso. Tanto que ela vai lá e quebra... Quem quebrou a estátua do Kaido foi ela, e depois o Ace foi lá e deu um murrão, né, e deixou a marquinha dele. E depois que ela quebrou esse dragão, né, ela falou que ela quer ser igual ao Oden, quer sair pelo mar e tudo mais. E daí, gente, a gente já sabe. Yamato, nova Mugiwara, vai entrar pro bando. Bom, e aí o Ace vai trocando uma ideia com a Yamato, eles vão conversando entre si. Você vê que ela chega a mencionar que ela não pode tirar aquele negócio do pulso, o Ace não fala nada, então o Ace não tinha habilidade do hack naquele momento para poder arrancar as correntes. E ela quer saber mais sobre o mundo lá fora, né? Como é que é e tal, tem gente nova e tal. E você vê que chega algumas notícias pra ela fica sabendo de algumas notícias que tem outros piratas jovens entrando no novo mundo. E aí o Ace chega a comentar já, o Cavendish já atuava nessa época, o LOL já atuava, o Kid já fazia um barulho, e o Badge também, mas o Ace diz que quem vai fazer barulho mesmo vai ser Monkey D. Luffy, o seu irmãozinho. O legal de ver é que o Ace ele sempre foi muito arrogante, porque ele chega a mencionar todos esses, mas fala que nenhum deles se compara ao próprio Ace, né? E aí o mais legal é que ela quer ele saber de outras coisas e ele não para de falar do Ace. O Ace sempre foi um irmão muito babão, cara. Legal de ver o Ace aparecendo novamente, né? Porque o Ace é um dos personagens mais legais que tem, assim, em One Piece. Dá muita dó de ver quando o Luffy perde ele, né? Algo bem triste, de verdade. Foi uma das sagas que mais me emocionou nesse momento. Pelo embate, o choque do Luffy. Foi, tipo, mano... Foi terrível. E aí o Yamato fala, né, que o Ace ele deu um soco lá, ficou bravo e tudo com o próprio Ace, quis procurar o Ace, encontrar ele pra matar ele, mas não conseguiu. Então acho que é por isso que o Shanks impediu o Kaido, né, então realmente o Shanks não é do mal, gente. Quer dizer, não sei, né. E olha como esse capítulo tá cheio de informação. A gente tem esse contato do Ace com a Yamato e tem mais coisa aí, parece que tem mais alguma coisa sobre eles, né? Porque a Yamato vai comentando com o Momonosuke fica até assustado por ela ser a filha do Kaido. É engraçado a cena da Shinobu rolando junto com o Momonosuke, é muito bom. Olha que legal, ela não sabia que o Ace morreu. Será que o Kaido, ele sabendo que ela teve esse contato com o Ace, ele resolveu não contar? Porque ela fica sabendo, ela pergunta a verdade... E aí vem uma parte de o Ace era, eu acho que não é ali uma frase da Yamato, escrita um pouquinho maior. Eu acho que é uma frase da transição que tá passando entre a Otama e a Nami. Eu acho que eram elas que estavam conversando sobre o Ace já nesse momento, fazendo meio que uma interligação. Eu vi o pessoal comentando que a Yamato ia falar, o Ace era tal, mas eu acho que não. Acho que se a Yamato se assustou, tipo, verdade que o Ace morreu... Acho que seria uma coisa um pouco... que daria um embate mais nela e talvez ela não reagiria tipo, o Ace era alguma coisa. Bom, aí a Otama fica sabendo que o Luffy era irmão do Ace, né? Ela fica até meio assim, tipo... Porque ela achava que o Luffy fosse insensível, mas não, eles são irmãos, eles sofreram alguma coisa e elas têm um plano. Gente, que plano é esse? Considerando que a Nami tá junto com o Usopp e a Otama, provavelmente ela vai fornecer vários kibidangos. O Usopp vai ficar atacando na boca dos caras lá do Kaido, principalmente das Smiles, que é onde deve funcionar melhor o golpe da Otama. Ou então, uma coisa mais brisada da minha mente que saiu aqui, é a Nami usando o seu Climatact, de alguma forma usando os kibidangos dela, e como se eles caíssem do céu como se fosse uma chuva, e falasse que é comida, e aí o pessoal ia comendo direto porque tava com fome, não sei, alguma coisa assim caindo ou se espalhando que fosse, de alguma forma, pegar esses caras assim que estão do lado do Kaido e transformar eles em aliados da própria aliança pirata, junto com os Minks e os samurais. Bom, passando disso, o Queen, ele tá falando com todo mundo
parar o Marco de alguma forma. E, mano, eu acho engraçado, porque o Queen, ele fala pros caras, os randoms normal, ó, vai lá e corre atrás do Marco. Como se o Queen não soubesse que o Marco é muito mais forte que eles. E mesmo que eles tivessem 500 pessoas ali, o Marco nunca ia ser pego por esses caras, velho. Se eu fosse o Queen, eu já partiria pra cima do Marco, não ficava pedindo pros caras fazer, porque não ia adiantar de nada. E uma frase bem incógnita do Marco nesse momento, que ficou muito da hora, e que, não sei, eu achei meio... Vocês vão entender. Nesse momento, não tenho motivos para ir atrás do Kaido agora. Bom, o Marco diz isso, e quando ele diz isso, me dá a entender que, no momento, ele primeiro vai cuidar das calamidades, vai ajudar o Zoro naquele momento, para depois se encontrar em breve contra o Kaido. Ou seja, nós devemos ter um Marco versus Big Mom, talvez, ou talvez um Marco versus o Kaido, porque a Big Mom já tá lá em cima junto com o Kaido. A Robin e o Brook correm direto pro castelo, então, meu... Robin versus Black Maria, eu já tô vendo isso daí acontecer. Agora eu só fiquei na dúvida do Brook, se ele vai ajudar a Robin ou se ele vai acabar subindo pra peitar a Big Mom, sendo que ele tem uma das Akuma no Mis que pode evitar pelo menos alguma das partes dos poderes dela. Bom, o Marco pega o Zoro e sobe, né? Só que ele pega com as garrinhas mesmo, ele não pega em cima do Zoro. Seria mais legal, né, velho? E é então que a gente tem mais um flashback, a gente vê que o Marco tá lembrando do Ace. E se vocês verem, sai uma pontinha assim de lágrima do Marco, né, lembrando um pouquinho do Ace, porque o Ace pedia direto, por causa da promessa dele de voltar para o ano, que ele deixasse que o Barba Branca fosse para lá, né, que o Barba Branca fosse lutar contra o Kaido, mas teria muitas baixas, seria muito ruim para ambos os lados, então acho que por isso que o Barba Branca não foi. O Ace até pede para ir sozinho, mas não vai, porque o pai não deixa, e legal que o Izou e o Marco são duas pessoas que falaram assim, ó, o dia que se autorizar, nós vamos, papai. E também tem o Tite ali, né? O Tite chega a aparecer, né? Achando que o Ace só queria ir pra lá por fama, pra ser considerado um cara poderoso, blá blá blá. E olha só que legal, a frase do Barba Branca é a seguinte pro Ace. Um homem que nem mesmo Kozuki Oden pôde derrotar. Você acha que consegue derrotá-lo sozinho? Não fique se achando, moleque. Pô, ele não consegue nem derrotar o Barba Branca, vai derrotar o Kaido? De toda forma, isso ainda fica mesmo que eles falem que traria muitas baixas para o bando, acho que é porque o Barba Branca, na verdade, ele sempre pensou em todos como filhos dele, e ele não aguentaria ver tantos filhos dele morrendo. Não é nem pelo Kaido em si, mas é pelo tanto de filho que ele tem, né? E outra que ele tá indo lá para fazer uma promessa com o Ace. Acho que se tivesse um filho, por exemplo, do Barba Branca, lá em Wano, aí sim ele iria, assim como ele foi em resgate do Ace, gente. Acho que foi mais porque, tipo, ele não aguentaria ver vários morrendo ali, né? Porque provavelmente ele perderia alguns capitães da sua frota, poderia perder o Ace ali na batalha também, então várias coisas poderiam acontecer. Bom, o Queen e o King se transformam e talvez ali a gente já tá projetando Zoro vs Queen, King vs o Marco, por ser voador e tudo, a batalha e tal. Só que eu não sei, eu acho que ainda no capítulo 1000 vai aguardar alguma surpresa. Acho que o Marco vai passar ali do Queen, que solta balas pela boca, né? Atira pela boca assim. Mas eu acho que o Zoro ele vai chegar junto com o Luffy pra peitar o Kaido, pelo menos num primeiro momento. E o legal de tudo é a fala do Marco, principalmente o que eu penso nessa fala, é a mesma coisa que ele falou pra Big Mom. Quando você, sei lá, você subir aqui em um ano, as coisas já vão ter mudado, a era já vai ter mudado, vai tudo acabar. E você vê que o Marco ele sempre frisa o encerramento de um ciclo, o ciclo dos Yonkous, né? É o que isso dá mais a entender que essa nova geração tá tomando, claro, o posto dos Yonkous, eles serão derrotados em Wano, e esses supernovas que estão surgindo, que estão alcançando voo, como o LOL, o Luffy, o Kid, eles vão ser como se fosse o trio, vamos falar assim, o trio monstro dos supernovas, que como se eles herdassem o título de Yonkou. E aí o Shanks seria o quarto Yonkou da velha geração, enquanto teríamos 3, vamos falar assim, Yonkous para substituir a Big Mom, o Barba Negra, né, porque já é considerado um Yonkou também, e o Kaido. Na verdade não seria mais Yonkou, né, seria outro nome lá que eu já esqueci. Outra coisa que eu também achei interessante foi quando o Queen atirou em cima do Marco e as balas passaram por ele, foi nenhuma dessas balas ter Kairosek ou alguma coisa, alguma tecnologia nova, que eu acho uma tremenda de uma burrada do Queen. Como que ele, em algumas coisas parece que ele tem tecnologia, em algumas outras coisas não.
Então eu fico meio que na dúvida pra saber, porque era pra ter pelo menos o Marco se defendido, alguma coisa assim, as balas passaram reto, então aparentemente eram balas normais. Bom, no próximo quadro a gente vê a Otama descobrindo lá que o Luffy é irmão do Ace, o Momonosuke conversando com a Yamato, e olhem que legal, de todas as pessoas que o Momonosuke poderia trazer pra Wano, ele calhou dele pegar bem o Luffy, né? Coincidências à parte, ela segura o diário de Oden e ela ainda fala, nossa, e pensar que o Luffy também é um dos D. E aí o que muita gente tá pensando é sobre a vontade dos D sendo revelada no capítulo 1000 ou nos capítulos seguintes. Eu acho que isso não vai acontecer, deve ficar em off pra gente descobrir. Só que pode ser que ele dê pistas, ou ele dê, vamos falar assim, 1%, 2% de informação sobre a vontade dos D, pra gente ficar com aquela pulga atrás da orelha e começar a teorizar o que realmente é a vontade dos D. Porque foi realmente o destino que trouxe o Luffy até o Wano, né? De todas as pessoas que o Momonosuke poderia pegar de pirata, foi bem o Luffy que ele conseguiu como aliado. Eu fico bem curioso, principalmente porque o D, o Matheus Alblu costuma falar muito que é o dawn, né, o amanhecer, tem todo esse significado. Talvez o D tenha o significado de destiny, né, só pra contrariar. E bom, passamos lá pra cima no castelo. Os samurais estão todos acabados, né, porque não estão nem aparecendo, o Kaido tá tomando umas. E nesse momento a Mama tá conversando com ele, ela recarrega os Zeus e o Prometheus com as nuvens e o fogo. E eles sabem que o Mugiwara vai chegar, né? Que o Luffy vai chegar, tanto que ela pergunta se ele já chegou, ele não chegou ainda. E aí ela começa a falar pra ele não deixar a Robin morrer. Deixa a Robin viva que a gente vai precisar dela. Legal que finalmente alguém lembrou da Robin, porque até então a Robin não era mais mencionada pela Marinha, ninguém tava caçando a Robin. E vamos falar que ela é um grande perigo pro governo mundial. É estranho que mesmo nesse mar, que ele seja vasto, ninguém tenha ido procurar a Robin de verdade. Tanto que depois que o Luffy fez lá em Dressrosa, por que não saiu um monte de gente correndo de barco pra cima dele? É uma coisa a se pensar. Mas finalmente, alguém pensou sobre ela, o Kaido ele sabe sobre a Purin, né, sobre o terceiro olho lá dela que ela pode despertar, ele ainda não despertou. E aí vem uma conversa interessante entre eles, principalmente quando ela pergunta sobre onde ele vai deixar a ilha de Onigashima que ele tá levando, que ele falou que vai cair em cima da capital das flores, né? Vai cair em cima do castelo, vai detonar tudo lá. E não tem problema se ninguém morrer, porque simplesmente ele consegue mais escravos de boa. E aí, talvez seja um gancho pra gente entender por que ele pega tantas crianças. Na verdade, o Kaido ele gosta, talvez, de escravizar essas crianças pra servirem a ele ou se tornarem pessoas próximas a serem usuárias das Smiles. E talvez ele não revenda as crianças, como eu falei no começo do vídeo. Isso é uma teoria, é uma hipótese, gostaria de saber o que vocês acham. E aí então que a Big Mom já fala, mano, o Road Poneglyph está lá. Meu, interessante que a Big Mom quer saber onde está o Road Poneglyph do Kaido. Você já vê que ela já tem outras intenções, os dois já têm intenção de trairagem nos dois, os dois se conhecem muito bem, mas sabem que agora é o momento de trabalhar junto, pelo menos para vencer esses camaradas aí, que sim, o Luffy, o pessoal, para depois partir para a próxima fase do plano. E olha só, mesmo que a Robin tenha procurado lá na capital das flores e não tenha encontrado, deve estar num lugar tipo super escondido, muito bem escondido, e por isso que ela não conseguiu encontrar. Vamos saber onde que tá ali na capital das flores. Foi uma bela sacada do Kaido não deixar na própria Onigashima. E aí a Big Mom ela fala pro Kaido não menosprezar ela, principalmente no sentido de tipo, você deve me falar onde tá as coisas, porque nós estamos fazendo uma aliança aqui, né? E eu te vejo ainda como um irmão mais novo. Então eu tenho muito apreço por você ainda assim, então você deve me contar onde que tá o bagulho. E aí ela menciona God Valley. Sim, ela mencionou God Valley, falando que God Valley, naquele dia fatídico, quando os Rocks foram acabados e tal, ela deu uma Akuma no Mi pro Kaido. Uma Akuma no Mi, Uou no Mi do peixe, mítica. E graças a isso, ele tem uma dívida vitalícia com a Big Mom. Mas o Kaido diz que isso não importa porque o objetivo deles é encontrar o One Piece. Os dois bradam juntos que vão encontrar o One Piece, encerra-se o capítulo e aí começa um bando de teoria muito louca. Foi um capítulo incrível, essa parte do Zona Mítica eu achei bem legal, a teoria do Mangaquê e do Chapéus de Palha que eu vi mencionando sobre o folclore do peixe, né, da carpa que sobe no rio e vira um dragão quando chega lá no topo, depois de perseverar muito e tudo. Acho que na verdade, tipo, o modelo carpa dragão seria mais ou menos isso,
o que é a Akuma no Mi do Kaido. Eu pressupus que, porque ele não fala que ele comeu, né, então não dá a entender se ele comeu ou não, que talvez a Yamato tivesse essa fruta. Mas talvez ela tenha do T-Rex, quem sabe, né? Guardou uma Akuma no Mi muito boa também pra ela, ou ele deu essa do peixe para sua própria filha. Eu acho que essa possibilidade ela é muito real e na verdade o Kaido só ter comido uma fruta no modelo não, né? Tipo, já direto dragão. Isso é só uma suposição minha, o pessoal lá, o ex-samurai, o Neres. Na verdade a maioria do pessoal tá pensando que é o próprio Kaido, principalmente por causa das escamas, tudo dá a entender que é o Kaido mesmo. Mas vai que o Oda trola. Então, vou chutar aí que é o Yamato e vamos ver. E outra coisa é o que aconteceu em God Valley. Cara, eu vou falar pra vocês, com base até nos vídeos que eu vi aí por aí, que o que eu realmente acho que aconteceu em God Valley foi que a Big Mom, né, nessa batalha que eles estavam travando, ela acabou encontrando, eu acho que não é a Akuma no Mi do Rebek, que ela acabou encontrando ali na ilha, ou tinha no próprio bando, ela roubou essa Akuma no Mi do próprio Rebek ali, no meio da confusão, deu pro Kaido pra ter uma dívida com ele eterna, que ela sabia que ela ia precisar disso, visto que o Kaido ali ele é mais novo que ela, e ele não só é mais novo que ela, mas talvez ele fosse um aspirante a ser um Yonkou, a ser um cara muito mais forte. Ela viu esse futuro no Kaido, e o que ela pegou e fez? Ela pegou e deu essa Akuma no Mi pra ter uma dívida com esse cara, pra esse cara sempre estar, vamos falar assim, ao lado dela. A gente sabe que a Big Mom ela tem muito esse negócio de barganha, então é por isso que eu tô crendo nisso. Outra coisa é você notar que o Kaido não liga pra nada, é como se ele ainda fosse o mesmo cara de antigamente, um mais novão. Acho que ele ganhou essa Akuma no Mi, falou assim, ah não, eu tenho uma dívida assim contigo, mas tipo, ele nunca pensou em ter uma aliança mesmo com a Big Mom e a qualquer momento ele pode trair ela assim. E pra terminar o vídeo aí, comentando tudo, o capítulo 1000 deve ser o quê? Deve ser um pouquinho da vontade dos D, o Yamato falando um pouquinho disso, e, finalmente, o embate Luffy vs Kaido com uma notícia da vontade dos D para dar um hype muito maior, né? O capítulo 1000 tem que ter alguma coisa super relevante, embora eu acho que não vai ser nenhuma coisa, tipo, estrondosa. Se tiver, eu vou me surpreender pra caramba, né? Esse capítulo 999, pra mim, talvez seja melhor que o 1000. Bom, galera, é isso. Desculpa aí, o vídeo ficou enorme. Pra quem conseguiu assistir até aqui, né? Às vezes a pessoa não gosta. Eu agradeço de coração. Beleza? Agradeço a você que se inscreveu, que deu like, deu dislike, compartilhou aí, comentou principalmente. Comenta aí o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acham que vai acontecer no capítulo 1000. Se vocês estão no hype, não estão, comenta aí com o Mano Joe, vamos trocar uma ideia, entra lá no Discord também, beleza? Mano Joe tá vazando, muito obrigado mais uma vez, galera, e fui, valeu. Mano, na boa, o melhor vídeo, o melhor início de vídeo desse capítulo 999 foi o do Chapéus de Palha, com o Kaido fazendo, é o Kaido lá no Pokémon e tal, né, e falando...